cartão de crédito e a questão do ticket de alimentação, com custo muito elevado, que é repassado para o consumidor, etc. Existe uma sugestão de sustar a resolução 3489, etc., que proíbe o pagamento com desconto para quem pagar em dinheiro. Muito bem, certamente isso é um pleito que vamos olhar com toda a atenção, como sempre, porque uma das coisas que eu acredito na minha vida profissional, no setor privado e no setor público, é olhar tudo com atenção, estudar e dar uma resposta firme, o mais rápido possível, mas sem nada precipitado, que depois não possa ser cumprido e voltar atrás. Isto sim gera problemas para todos, por exemplo, para os comerciantes, empresários, que tem uma regra hoje, outra regra amanhã, depois isso foi cancelado. Não. Vamos estudar, olhar com seriedade. Eu estava, inclusive, discutindo aqui com o secretário Rachid exatamente qual foi a finalidade da imposição dessa regra, por que foi aprovado isso, etc. Vamos olhar com toda a atenção. Gente, o que eu tenho sempre dito é: aumento de imposto só em último caso. Nós temos que cumprir a meta, isso sim, será fundamental. Se for necessário, sim. Agora, não vamos falar alegremente ou prematuramente aumento de imposto se pode não ser necessário. Vamos trabalhar para não ser. E é isso que é importante. E eu tenho uma boa dose de confiança de que existe uma boa possibilidade de que não seja necessário esse aumento de imposto. É até interessante, estava vendo uma pesquisa recentemente, é interessante dizer que questões de índice de aprovação, etc., um dia que nós falamos que poderia haver um aumento de imposto, caiu muito. Quer dizer, a população não gosta muito de imposto, não por razão, o secretário Rachid. Então, é importante nós, de fato, trabalharmos duro, trabalharmos firme, controlar as despesas, fazer tudo o que é necessário para a economia retomar, para a economia crescer e nós não precisarmos de aumentar impostos, apesar de que, como eu digo, o que é importante é o equilíbrio fiscal, o que é importante é que a economia volte a crescer. A questão da dívida das pequenas empresas, de novo, o que nós temos que fazer aqui é permitir que os bancos voltem a emprestar, porque na situação em que vivemos até agora, com a desconfiança e com a atividade contraída, todos param. O banco para, não corta, começa a cortar o limite de crédito das empresas, inclusive das pequenas, etc. Trabalhei muito tempo nesse setor, conheço bem, tive 8 anos no Banco Central, como é que funciona esse processo. É muito importante a reversão desse processo, de maneira a que as linhas de crédito comecem a aumentar e os bancos voltem a ir atrás das empresas, não só os bancos privados, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc., e comece a procurar a empresa, porque o banco ganha dinheiro emprestando, ele tem que emprestar. O problema é que quando ele fica com medo de perder, ou já está perdendo, ele começa a restringir o crédito. Mas o banco que não dá crédito não sobrevive, tem que emprestar. A função do banco é emprestar dinheiro. E, portanto, tem que de fato, criar condições para que isso aconteça e os bancos, inclusive liderados pelos bancos estatais, Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, etc., possam, de novo, liderar esse processo, mas, de novo, dentro de um ciclo não para ter prejuízo e a União ter que botar dinheiro lá e piorar a situação, mas sim para que as empresas vão bem, paguem as suas dívidas, continuem a crescer e, de preferência, tomar mais empréstimos e continuar a vender mais. E é o ciclo que nós temos segurança que o Brasil já está entrando. O caminho é esse, o caminho está certo. Não há país que tenha progredido durante períodos prolongados e atingido o patamar de riqueza com completo descontrole dos governos, sejam governos federais, governos municipais ou estaduais, e com governos que não conseguem controlar as suas contas, né? É importante que o governo controle, o governo inspire confiança e mais, deixe recursos para a sociedade investir, crescer, consumir. E o governo use os seus recursos cada vez da maneira mais eficiente. Portanto, essas perguntas sobre estatais e governança e eficiência eu estendo para o governo como um todo, que é um desafio deste governo, que tem essa grande preocupação, foi expressa pelo ministro Padilha, de ter uma boa gestão, de administrar bem os recursos públicos. É esse o desafio hoje. Toda a sociedade brasileira acredita nisso. Quando vimos as manifestações de 2013, no país como um todo, e depois das manifestações posteriores, a principal reivindicação, o principal protesto era
qualidade do serviço público, eficiência do serviço público. A população espera, a população demanda isso, e esse é o nosso compromisso, é isso que cada vez mais estaremos entregando. Muito obrigado.